econômico, marquei, fiz as marcações com vocês, trouxe tudo nos pormenores, fiz o meu mapeamento, ou a minha previsão do que eu estava querendo buscar durante a semana, ao vivo com vocês, tá? Essa semana, eu confesso, que não foi uma semana que eu operei muito, tá? Não operei muito, peguei apenas um trade aí de acho que uns 16 mil dólares, um trade só, swing trade da quinta para sexta. Mas os restantes dos dias eu não operei por conta do shootdown que ainda estava rolando, quando saiu a notícia de que não iria ter as notícias que se estavam previstas para quinta e para sexta-feira. Então eu fui lá e tomei o posicionamento que eu falei lá no planejamento com vocês. Falei para vocês, ó pessoal, se o shootdown ele persistir e essas notícias não saírem, eu vou continuar pessimista. Então eu esperei chegar pelo menos ali na quarta, quinta-feira, e quando o Forex Factory foi atualizado e então mostrou que não haveria notícias, eu simplesmente entrei já com uma previsibilidade do que o mercado ali tendia a estar fazendo, como eu expliquei para vocês no vídeo de mapeamento da semana passada. Na semana vigente, essa daqui, semana 2. Na semana 2, eu acho que vocês estão com isso aqui bem em mente, ó, onde a gente demarcou toda essa questão aqui para vocês, ó. Eu falei, ó pessoal, aqui a gente pode estar vendo boas oportunidades nesse nível de região, mais ou menos, e lembrem-se sempre que eu bati muito nessa tecla na semana passada, é em média, porque vocês sabem que a liquidez em si, as pessoas querendo comprar caro, elas não estão apenas acima do Echo High. Quando se começa a formação do Swing High, que agora é popularmente conhecido como CRT, a gente sabe que já temos liquidez, que é basicamente nessa região aqui, ó. Essa região aqui é toda uma região de liquidez e acima, a gente já sabe disso, vocês são sabedores disso. Então, em média, é essas três regiões aqui que eu demarquei com vocês para a gente estar procurando uma possibilidade de venda. São Key Levels, como eu demarquei com vocês na semana passada. Key Levels, níveis chaves. Quando o mercado chega nesses níveis chaves, o que é que a gente vai estar esperando? Vamos estar esperando o SMR. Lembram lá? Vamos estar esperando o SMR. Foi tudo falado na semana passada. Nesses três níveis, puxei essas setinhas para vocês. E então, vamos procurar um Mitigation Block ou um Breaker Block. Vulgo SMT, se ele aparecer, fica muito mais bacana também. Mesma coisa na contraparte do outro lado, certo? Quando o mercado chega aqui nesse IRL, Internal Range Liquidity, que nós sabemos que temos liquidez por parte dos vendedores, pessoas querendo vender barato, nós vamos esperar o quê? SMR, Smart Money Reversão. Ou um Breaker Block, ou um Mitigation Block. Muito simples a equação. 2 mais 2 é 4. Fiz todo esse mapeamento com vocês. Se vocês pegaram esse mapeamento, tiraram um print, jogaram na tela lá, no computador de vocês, ou imprimiram, colocaram na frente do computador de vocês, e vocês acompanharam o andarilho ou o andajar do mercado durante essa semana, vocês conseguiram enxergar isso ao vivo. Vocês conseguiram ver isso ao vivo. Então reparem só, o meu trade que eu fiz essa semana, lá o swing trade da quinta para sexta, foi basicamente aqui, ó, tá? Nessa velinha aqui das 9 horas da manhã da quinta-feira, e eu levei ele até esse IRL. Quando se chegou nesse IRL, em vista do SMR, eu adentrei comprado. Então desse daqui, dessa venda aqui, eu fiz um swing trade aí de mais ou menos uns 17, 16 mil dólares, e aqui eu fiz a virada da mão, de um trade aí de uns 2 a 4 mil dólares, certo? De um trade de 2 a 4 mil dólares aqui, ok? Tudo previamente mapeado para vocês e com vocês aqui na semana passada. Vamos fazer todo o processo também ainda nessa semana, tá? Daqui a pouco, quando eu terminar de explicar isso aqui para vocês, eu vou fazer um mapeamento junto com vocês do que eu estou pretendendo, do que eu estou esperando. Mas vamos dar uma olhada nos outros ativos. Salvo engano, eu mapeei com vocês o EURUSD, sempre no forex.com, que foi isso aqui, ó. A gente não chegou ao ponto do nosso Fair Value Gap aqui mais ou menos, mas a gente sabe que é em média. Se aqui a gente tem um outro Fair Value Gap, né? A gente sabe que em média entre isso aqui e isso aqui, o mercado tenderia a estar buscando para então chegar em um patamar mais alto. Mas vocês vão ver lá, e se vocês quiserem voltar lá e fazerem uma revisão, vocês vão me ver falando, ó, para o EURUSD eu estou buscando mais ou menos isso daqui. Então reparem, semana 100% fidedigna para o EURUSD, uma semana altista, ok? Onde ele chegou em média ali, não tanto aonde eu queria que seria aqui nesse gap, mas quando ele chega nesse nível aqui, o que é que a gente tem? A gente tem que aguardar o SMR. O SMR aconteceu, a gente começa a se posicionar e procurar oportunidades para o quê? Para compra. Tudo bem? GBP, cadê? GBP USD. Forex.com. Olha lá, o GBP USD chegou na nossa região, que nós demarcamos com vocês, ok? Deu ainda uma boa possibilidade de compra nessa regiãozinha aqui, quando ele adentrou nessa faixa aqui de PDLA, e deu uma boa movimentação, ok? Uma boa movimentação aí, altista ainda que o GBP foi bem letárgico essa semana, bem lateralizado. Não foi um mercado tão bacana de se estar analisando quanto o NICE e quanto o EURUSD. Quando eu falo NICE, leia CMNQ, enfim, só uso aquele ativo mestre para poder me mapear. Outro ativo que a gente viu foi o GBP, foi o SHA USD. Olha lá, SHA USD, onde vocês me viram falando o quê? Não confiem em mim no que eu estou falando aqui agora, certo? Vão lá e vejam com os próprios olhos o que eu falei. Eu falei, ó, o SHA USD está desde o dia 27 de outubro, em uma bruta acumulação de mercado. O que é que nós temos que estar prestando atenção aqui? Vamos esperar ele tomar um direcional. Sair para fora dessa acumulação, foi mais ou menos isso que eu falei, E então vamos aguardar uma oportunidade para estarmos comprando o SHA. Foi isso que eu falei. Só ver lá o vídeo anterior do nosso mapeamento e vocês vão enxergar isso, tá? Olha aqui como o SHA sai justamente no dia 9.
aqui no próprio domingo ainda, o Shao sai no candle das 18 horas, e depois dele sair, no candle das 22, já temos uma boa oportunidade para estarmos comprando o Shao. Ele subiu aí no decorrer de toda a semana, chegou em uma contraparte, que é esse nível de Fair Value Gap aqui, aconteceu-se então o SMR, não tinha mais porque a gente está com perspectivas compradoras para então o Shao, a partir daqui do dia 12 mais ou menos, até para o dia 13 quando houve aqui a virada de mercado. Então, Euro USD, GBP USD, Shao USD, a gente tem aqui as nossas demarcações, deixa eu pegar aqui só para que a gente veja, Euro USD, forex.com, um nível de 4 horas, tá bem aqui. Aqui nós temos o nosso Shao USD, só para que a gente tenha um vislumbre. Aqui nós vamos colocar o GBP USD. Tá em um time muito pequeno, deixa eu colocar em 4 horas. Para que vocês consigam enxergar o nosso mapeamento. Deixa eu colocar dessa forma aqui. Euro, GBP, Shao. Vamos colocar aqui o NICE 100, só para vocês fazerem as devidas comparações dos senhores. NICE 100 em 4 horas. Deixa eu ativar aqui. Façam as devidas comparações e visualizações dos senhores, certo? Olhem lá, nossas marcações semanais para o mercado. Quando eu faço o meu mapeamento com antecedência no sábado e ou domingo, eu tenho um norte, é o que a gente chama muito na área militar de azimuth. Eu tenho um azimuth. Eu não estou perdido na minha orientação. Eu tenho um azimuth. Eu sei para onde é que eu vou me guiar. Eu tenho uma pré-visualização do que provavelmente o mercado vai estar acontecendo aqui. Então reparem, em um nível mercado, nas 4 análises que a gente fez, nos 4 comentários que a gente pontuou com vocês na semana passada, e nas explicações que eu mostrei para vocês na semana passada, olha os 4 aí. O único que não andou tanto foi o GBP-USD. O único que não andou tanto foi o GBP-USD. Mas olha os outros 3. Que maravilha. Que maravilha. Não é preciso você dominar e analisar diversos mercados, como eu fiz aqui. Você precisa de um só. Mas você precisa ter um comprometimento e um compromisso com o mercado. Você precisa ter um comprometimento e um compromisso com o mercado. De fazer o que tem que ser feito. Tem que ser feito um mapeamento no sábado e ou domingo. Eu vou fazer esse mapeamento no sábado e ou domingo. Ok? Esse é o primeiro ponto que eu quero bater com vocês aqui e relembrar a vocês. Próximo ponto que eu quero bater com vocês aqui. No NICE 100, aqui, que é o nosso ativo mãe, o nosso ativo que a gente mais analisa. Deixa eu vir aqui na lista de objetos, fechar nossos desenhos aqui. Deixa eu ver só para ter um ponto para vocês. É justamente esse ponto aqui mesmo, onde aconteceu a nossa virada de mercado. Vamos analisar o mercado aqui, que é justamente o NICE 100, partindo do ponto de vista de algumas teorias, para que vocês entendam o raciocínio lógico delas. Vamos começar pela Quarterly Theory, depois vamos pegar um pouquinho da CRT, só para vocês terem um vislumbre de quão interessante é entender o mercado financeiro com profundidade, com presteza, com magnificência, certo? Então, dia 9, nós tivemos aqui a abertura do mercado. Quando acontece a abertura do mercado, repito, eu tenho 400 e porrada vídeos no YouTube. Desses 400 e porrada vídeos que eu tenho no YouTube, se vocês forem bem lá nos vídeos mais antigos, vocês me verão falando sobre isso. Isso não é novo, isso não é uma invenção de agora. Isso tem há muito tempo. Nós temos o NWOG, nós temos o NDOG, nós temos diversos gaps de abertura, como o ICT ele bem ensina. Mas nós temos um preço de abertura. Nós temos um preço de abertura na região do domingo, que é às 18 horas. Então, vamos demarcar isso daqui, ó, como sendo o quê? Como sendo o nosso preço de abertura semanal, certo? Vamos demarcar isso aqui como sendo o nosso preço de abertura semanal. Isso aqui, ó. Isso aqui é conhecimento, tá, pessoal? Se você tá atrás de coisa barata, se você tá atrás de diquinha de guru de internet para mudar a vida em 2 dias, sinto muito, talvez eu não possa lhe ajudar nem atender as suas perspectivas. Mas se você tá afim de realmente aprender com afinco e entender os mercados, você tá muito provavelmente no canal correto, você tá muito provavelmente no local correto, ok? Então se aqui eu tenho time frame de 1 hora, se aqui eu tenho o nosso NICE 100, se aqui eu tenho o nosso NICE 100 com o preço de abertura do domingo, eu já tenho um ponto de partida inicial. Qual ponto de partida inicial é esse, David? Basicamente é o meu prêmio desconto semanal. Preste atenção, nós temos o nosso prêmio e desconto semanal. Matéria básica do ICT. Eu vou comprar em prêmio? Não. Eu vou vender em desconto? Não. Primeiro ponto. Eu vou comprar em prêmio? Não. Eu vou vender em desconto? Também não. Se muito provavelmente sair algum barulhinho na gravação, se vocês não estão escutando agora, mas muito provavelmente vai sair na gravação. Peço desculpa, eu tô com uma visita aqui em casa que tá fazendo um pouquinho de barulho ali, mas relevem, o vídeo vai ficar bacana aí pra vocês. E aquela velha didática de sempre. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. É só concentrar no que eu tô falando aqui. Tô falando isso aqui porque eu não vou cortar vídeo, não vou fazer nada. Eu vou gravar esse vídeo e vou publicar ele, tá? Então estamos aqui no prêmio desconto semanal. Prêmio desconto semanal. Essa informação é muito basilar, cara. É muito basilar. É desde os tempos dos astecas, desde os tempos dos gregos, desde os tempos lá que tinha o Coliseu, que tinha os gladiadores lutando. Pra quem estuda CT sabe disso. Essa informação é muito velha. É muito antiga. É muito antiga. Esse é o preço de abertura semanal. Que, se eu pego a diferença do fechamento da sexta e a abertura do domingo, é o NWOG. New Week Opening Gap. É isso. Mas vamos pegar só esse preço de abertura. Só isso aqui. Só isso daqui. Só essa matéria. Prêmio desconto. Te evita de tomar muito stop, sim ou não? Te evita, cara. Você vai procurar trabalhar SMR. É Smart Money Reversão.
É break, block e mitigation block. Cara, tá aqui, tá acima do preço de abertura, não fez um SMR, tu não vai procurar comprar. Não inventa, cara. Não inventa. Tô falando isso a partir de um ponto de vista mais swing trade, e tô falando isso aqui também a partir de um ponto de vista mais macro do mercado. Mas serve também para o intraday, poxa. Serve também para o intraday. Se eu tô vendo que o mercado tá em um premium semanal, para que eu vou querer comprar caro? É melhor eu vender caro para o pessoal que tá querendo comprar caro. É a lógica do comércio. Você não vai comprar nada caro. Você vai vender caro. Você não vai vender nada. Você não vai vender nada barato. Você vai vender o quê? Você não vai comprar nada caro. Você vai vender caro. Você não vai comprar. Peraí, tô me embolando. Vamos lá, voltando aqui à recapitulação. Você não vai comprar caro. Nada. Você vai querer vender caro. Você não vai vender nada barato. Você vai querer comprar barato. É a lógica. É a lógica. É para isso que eu estou ensinando a vocês aqui a mapearem o mercado. Isso aqui é desde o tempo dos antepassados, quando o ser humano ainda nem tinha computador. Vocês já sabem disso. Próximo ponto. Vamos delimitar os dias da semana. Ok? Vamos delimitar os dias da semana. Dia 10, a partir da meia-noite, nós temos bem aqui. Depois, dia 11, a partir da meia-noite, temos bem aqui. Dia 12, bem aqui. Opa, desculpa. Dia 12, bem aqui. Alt V. Dia 13, bem aqui. E então, dia 14, bem aqui. Cara, isso aqui é imprescindível. Imprescindível. Se você é operador ICT e você não faz isso daqui, cara, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo, eu sinto muito. Você tem que ter o norte dos últimos 2, 3 dias. Já ensinei isso aqui por demais para vocês. Por demais para vocês. IPDA 20, 40, 60. Nós estamos tratando de Quarterly Theory, certo? Quarterly Theory. Uma matriz muito poderosa da Quarterly Theory é você analisar os últimos 20, 40 e 60 candles. Então, onde é que eu tenho aqui, no time frame de 1 hora, os últimos 60 candles, por exemplo? Vamos pegar aqui. Os últimos 60 candles. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui. Os últimos 60 candles. Tá? Ah, David, eu tenho que analisar candle a candle. Cara, eu já ensinei um monte de questões para vocês. Mas por que o ICT manda a gente estar sempre analisando a liquidez dos últimos 3 dias? Por que o ICT sempre manda a gente estar analisando a liquidez dos últimos 3 dias? Repito mais uma vez, é uma pergunta que não precisa ser respondida em voz alta, apenas pense. Pense comigo. Por que o ICT manda você estar analisando a liquidez dos últimos 3 dias? Há uma lógica por trás disso, pessoal. 20, 40, 60. Opa, 3 dias. Pensa comigo aqui. 20, 40, 60, que é tecnicamente os últimos 3 meses. 3 dias. Entenda comigo uma coisa. Repara como vai bater mais ou menos aqui, ó, nos últimos 3 dias, ó. Em média. Olha aqui os últimos 3 dias. 1, 2, 3. A partir da abertura do preço de mercado aqui. Então aqui eu tenho níveis de liquidez, que são o quê? São os níveis máximos dos últimos 3 dias. PDH. Previous Day High. O que é que existe acima de Previous Day High? Existe um monte de pessoa querendo comprar caro. Existe um monte de pessoa querendo comprar caro. Você vai vender caro para essas pessoas. Você, como um comerciante ICT, você só vai obter lucro quando você aprender a vender caro para quem quer comprar caro e comprar barato para quem quer vender barato. Hello? Ok? Estamos assim acertados? Você só vai se tornar um comerciante das TICs lucrativos quando você colocar essa informação no seu HD, no seu software e também no seu hardware. Você tem que vender para as pessoas que querem comprar caro. Tem um monte de pessoas no mercado querendo comprar caro e está tudo bem. Nós não somos os bons samaritanos que precisamos avisá-los. Eu quero mais que essas pessoas realmente quebrem a conta. Porque elas são minha contraparte. Quer comprar caro, não tem problema nenhum com isso. Eu vou vender caro para você. Eu vou estar do outro lado da tela, vendendo caro para você. Você quer vender barato? Não tem problema. Eu vou estar do outro lado da tela, comprando barato de você. Não tem problema. Só um minuto. Já leio tua pergunta, tá, Lânia? Deixa eu só avançar um pouquinho aqui no meu raciocínio. Não tem problema. A gente vai vender caro e a gente vai comprar barato. Ponto. O preço de abertura tá bem aqui. Lembrem comigo de uma coisa. O Dale, ele fala que ele fez uma engenharia reversa do que o ICT explica para então nortear-se nessa questão da Quarterly. É o próximo ponto que vocês têm que pegar. O próximo ponto que vocês têm que prestar atenção, tá? Deixa eu ver aqui. Professor, em relação a Quarterly, é considerado como início do Q1 a partir das 18 horas. Em qual momento devo considerar essa separação dos dias de mercado? Nas 18 ou às 0 horas? Boa pergunta. O Q1, ele começa às 18, certo? O Q1 ele começa às 18. Mas a True Open, o Dale fala que é que horas? Meia-noite, 0 horas. Então você deve estar marcando a virada do dia às meia-noite, certo? Marca às meia-noite que tá tudo bem. É como eu já falei em uma outra oportunidade. Eu não vou falar aqui agora, mas leva em consideração a meia-noite. Leva em consideração a meia-noite que vai ficar tudo muito bem, tudo muito bacana. Então o que é que a gente tem? A gente tem os últimos 3 dias. Então eu sei que os últimos 3 dias, o nível máximo tá aqui, onde temos pessoas querendo fazer o quê? Vamos delimitar isso aqui com coloração verde. Pensa comigo, pessoal. Pensa comigo. Onde tem verde é compra. É a tua contraparte. E onde tem vermelho é venda. Também é a tua contraparte. Nível máximo e nível mínimo dos últimos 3 dias. Onde tem verde, tem pessoas querendo comprar. Onde tem vermelho, tem pessoas querendo vender. Pegou a visão? Espero que tenha pegado a visão. Então, quando o mercado abre aqui, nós temos o Q1, que é tecnicamente aqui, a segunda-feira. O Dale ensina, pessoal, prestem atenção, coleguinhas, vocês têm que fazer a divisão por terços. Vocês têm que pegar esse dia aqui e dividi-lo em 3 terços iguais. Deixa eu excluir isso aqui, que não vem ao caso. Vocês têm que dividir isso aqui em 3 terços iguais, coleguinhas. Então, o Q1
O nível que nós vamos estar prestando atenção para capturas de liquidez é esse aqui. Poxa, David, mas o Q1 ele foi bem esticado, né, cara? Sim, ele foi bem esticado. Isso aqui é uma análise qualitativa, pessoal. Isso aqui é uma análise qualitativa. Para alguns isso aqui foi lateral, para outros isso aqui foi um range expansivo, e para outros isso daqui foi um range que caiu mais do que subiu. Eu sei, mas subiu mais do que caiu, David, eu sei. Mas vai ter quem diga que a melhor oportunidade foi na venda. Vá por mim, é qualitativo. Temos 3 tipos de trades que operam nessa situação de 3 diferentes maneiras. Vai por mim que essa parada é real. Então eu consideraria aqui mais essa questão como sendo um Q1 que é X, certo? Eu consideraria esse Q1 aqui como sendo X. É qualitativo. Para mim isso aqui foi um X, ó. Correu muito. Então, isso aqui é o meu próximo ponto. Foi um pouco mais lateral. Foi um pouco mais lateral. Teve períodos de momentos de maior acumulação. Perfeito? Perfeito. Na teoria do Dale, existe uma paradinha chamada True Open. Bem aqui, ó. Que é o preço de abertura da terça-feira. Meia-noite. Reparem comigo aqui. Empilhamentos de True Open. Preste atenção. São níveis de abertura de mercado, cara. Conta isso pra ninguém. É segredo nosso. São níveis de abertura de mercado. Na terça-feira, nós já estamos em um terceiro nível de abertura do mercado. Nós temos a abertura do domingo, nós temos a abertura da segunda aqui, ó. E nós temos a abertura da terça. Onde é que o mercado está correndo? Ele está correndo acima dos preços de abertura. Para que tu vai querer vender? Ou para que tu vai querer comprar? Aguarda ele ir abaixo de algum nível. Opa, foi abaixo do nível aqui, ó. 11 horas da manhã, bom ponto para compra. Tá abaixo do nível aqui, David, 11 horas da manhã, bom ponto para compra. Próximo nível de abertura. Tá bem aqui, ó. Eu não sou do tipo do cara que eu demonizo. Ou, vamos ser sinceros, pelo menos eu era o tipo do cara que demonizava muito e jogava muita pedra em outras teorias, como a do Dale, por exemplo. E também tem as pessoas que levam muito a pé da letra. Pô, é o preço de abertura, é a terça-feira e já era. Cara, o Dale, ele tá usando uma engenharia reversa da formação do candle diário, para o mês, para o ano, para o dia, para a semana. Custa tu se atentar e lembrar do que o Michael fala sempre. O Midnight Open é o preço de valor justo para o dia. Então, para esse dia aqui, essa é a True Open. É a verdadeira abertura ali, meia-noite. Para esse dia é essa, para esse dia é essa. Para a semana é essa daqui. Se eu for partir do pressuposto do Michael, se eu for partir do pressuposto do Dale, é essa daqui. Mas por que essa daqui é a do Dale e por que essa daqui é a do ICT? Porque o Dale está usando uma engenharia reversa. Para o Dale, a segunda é como se fosse a Ásia. A terça é como se fosse Londres. A quarta é como se fosse New York. E a quinta é como se fosse Londres Close. A sexta-feira aqui, que seria um período de Killzone da tarde, que tecnicamente o ICT fala que na parte da tarde, para o Forex, que a gente vê mais materiais do ICT voltados a Killzones para Forex do que tanto para índices, ele fala que pela parte da tarde no Forex você não opera, porque não tem Killzone na parte da tarde. Certo? Então, tem algumas coisas que a gente pode ir trabalhando e pode ir elencando no futuro. Mas preste atenção aqui comigo. O Dale fala sobre empilhamentos de True Opens. O que é True Opens? São níveis de abertura. Empilhamentos de Midnight Open pode ocorrer? 2 segundos para você pensar. Sim ou não? Sim. Empilhamentos de Midnight Open. Pode ocorrer. Olha aqui. A quarta-feira, nós temos um empilhamento massivo das 3 Midnight Opens anteriores. Um extremo premium. Chega, então, no nível onde a gente delimitou para vocês. Tá? Se aqui é X, aqui vem a CA. Aqui vem a CA. E aqui vem o seu quê? M. M. E aqui seria, então, o D. Certo? Aqui seria o D. Olha lá. Continuou, acumulou, manipulou, distribuiu. Sacou a visão? E nesses níveis chaves, olha aqui o nível de liquidez, né? O que é que tem aqui acima, pessoal? Onde tem a coloração verde, pensa comigo que a pessoa está querendo comprar. Você só vai ser um operador ICT lucrativo quando você entender que você precisa vender caro e você precisa comprar barato. Para isso que serve os Key Levels. Chegou no Key Level, SMR, que seria isso daqui, ó. Essa quebra desse nível intermediário aqui. E então um retorno nesse nível de gap aqui, para então uma baita venda. Essa é a operação da semana na Quarterly Theory, que justamente eu peguei ela por aqui, ó. Lá por volta das 9 da manhã, mais ou menos, foi onde eu peguei ela. Já me embasando também nessa leitura daqui. Fiz um prévio mapeamento, tal, coisa e outra, e fui. Perfeito? Perfeito. Então prestem atenção nesses detalhes que eu estou dizendo aqui para vocês. São bem sutis, mas são muito verdadeiros. Reparem, eu não estou utilizando apenas uma teoria. Ah, só ICT. Ah, só Quarterly. Reparem que eu estou misturando aqui um pouquinho das teorias. Eu estou usando funções de uma teoria para ser acoplada a outra teoria. O cara que demoniza muito essas paradas, eu aprendi isso na prática, tá, pessoal? Vocês sabem muito bem disso, que eu não curtia Quarterly, que eu não curtia CRT, certo? Mas eu aprendi com o amadurecimento do meu córtex pré-frontal, de que se tem alguém que consegue ver uma lógica em cima disso, é porque esse alguém, ele parou para estudar isso.
E se ele parou para estudar isso, então ele dedicou tempo. Se ele dedicou tempo, então o tempo é o ativo mais precioso que todos nós temos. Então é porque isso é alguma coisa importante. Então eu fui lá, parei, comecei a estudar Quartley Theory, comecei a estudar o CRT. E hoje, o que é que eu posso dizer para vocês? Eu aplico. Tenho uma noção, claro, 100% de CT, mas também uso de mecanismos da Quartley e uso de mecanismos do CRT, sem problemas algum. Hoje, dia 15 de 11 de 2025, às 13 horas, 47 minutos, 58, 9 e agora 48 minutos, eu uso, pessoal, tá? Não vou mentir para vocês, eu uso. Essa é a operação da Quartley. Então, na semana, quando eu estou operando Quartley, o que é ideal? Primeiro ponto, eu não opero na segunda-feira. Quando eu estou operando Quartley, eu não opero na segunda-feira. Primeiro ponto, se você gosta da Quartley, não opere na segunda-feira. Aguarde o mercado se movimentar na segunda. Se na segunda o mercado foi bem lateral, não opere na terça. Porque se a segunda... Desculpem, eu troquei as bolas. Se na segunda for bem movimentado, tiver um range expansivo bem bacana como esse aqui, não opere na terça. Porque muito provavelmente a segunda foi um X e a terça vai ser um A de acumulação. Deixe e opte por operar na quarta-feira. Aguarde um nível de manipulação, espere um SMR, olha aqui o quebra-cabeça eu montando para vocês e mostrando para vocês. Estou dizendo, na clara aqui com vocês. Aguarde um nível de manipulação na quarta, aguarde um SMR e comece a se planejar para a sua operação. Então o mercado vai, chega lá em uma volta em OTE, se vocês prestarem atenção, isso aqui é uma volta em OTE, ó. Isso aqui é uma volta em OTE. E vocês vão ver como as teorias elas convergem, elas se falam, tá? Vocês vão ver o que é de interessante, é isso. Essas três teorias do dinheiro inteligente, tanto o ICT quanto o Quartley quanto o CRT, elas convergem, elas conversam entre si. Esse ponto aqui, ó, é o candle 3 de um CRT. Esse ponto aqui é um candle 3 de CRT. Que eu já ensinei pra vocês como opera um candle 3 de CRT. Você espera um OTE dentro do range da vela 2. Eu já ensinei isso aqui pra vocês. Vocês vão me ver comentando sobre essa questão. Então a Quartley tá aqui. SMR, retorno a OTE, lá por volta das 2 da manhã, então uma boa possibilidade no nível de distribuição, que é um nível fantástico para quem está iniciando. Eu recomendo muito você estar operando o nível de distribuição. Opere única e exclusivamente o nível de distribuição. Aguarde o nível X, aguarde o nível A e aguarde o nível M. Se a semana começar assim. Se a semana não começar assim, aguarde o nível A, aguarde o nível M e então opere ou tente estar participando do nível D, certo? Ou no nível X aqui. Isso é um ponto crucial para quem opera Quartley. Mas reparem como eu falei para vocês e chamei para vocês, que isso aqui é o candle 3 de um CRT. Sim, é um candle 3 de um CRT diário. Deixa eu escolher esses níveis aqui. Vamos começar a abordar os dias a partir de uma premissa e pensamento de CRT. Só para vocês terem uma visão como as teorias elas convergem e conversam. Aqui eu tenho os preços de abertura, ok? Aqui eu tenho os preços de abertura. Só que o Candle Range Theory é uma teoria que fala que cada candle é um range. Primeiro ponto. Primeiro ponto que você tem que ter em mente é isso. O Candle Range Theory fala que cada candle é um range. Se cada candle é um range, então o nível máximo e o nível mínimo de cada candle é o meu precursor inicial para o CRT. Isso aqui todos vocês sabem. O nível máximo e o nível mínimo é um precursor importantíssimo para quem opera CRT. Onde tem preço de abertura semanal aqui, pessoal, leia-se preço de abertura diário, tá? Não vou editar isso aqui. Onde tem preço de abertura semanal, leia-se preço de abertura diário. Só esse aqui mesmo que é preço de abertura semanal. Deixa eu colocar em outra coloração para que vocês entendam quando vocês forem tirar os prints de vocês aí. Então, se o CRT diz respeito a níveis mínimos e máximos, o que é que eu vou querer ter? Eu vou querer ter uma manipulação de mercado. E depois dessa manipulação de mercado, eu vou querer ter um candle fechando dentro desse meu range. Eu já ensinei para vocês uma coisa. A coloração é importante. A coloração é importante. Houve a manipulação do mercado? Sim ou não? Voltem lá nas aulas de CRT e entendam e vejam essas aulas. Reparem como a segunda está aqui, a terça está aqui. A terça não fez nada. Nem manipulou máxima, nem manipulou mínima. Manipulação de mercado é fundamental para o CRT. É a famosa TS. Turtle Soup. Sopa de tartaruga. Sopa de tartaruga do Romeu. É a famosa. A famosíssima CRT. CRT mais Turtle Soup. Ok? Então, essa famosa CRT precisa-se de manipulação no candle 1 e depois precisa-se que o mercado feche dentro do range do candle 1. Ah, David, é uma teoria chata pra caramba que você tem que estar esperando. Mas quem espera não se arrepende. Lembrem-se sempre, o mercado tira dinheiro dos impacientes e dá aos pacientes, a quem é paciente. Então bora lá, bota lá. Segunda-feira tá aqui, terça-feira tá aqui. A terça não fez nada relacionado à segunda. Repara como eu tenho um range de aqui, ó. Eu tenho um range de CRT High. Olha como a terça não faz nada. A quarta-feira faz essa manipulação. Faz essa manipulação. Poxa, David, eu quero começar a operar a partir da vela 2. Eu tenho ali meu gerenciamento todo montado, eu tenho ali tudo nos pormenores, tá tudo mastigadozinho, eu vou operar a partir da vela 2. O que é que você vai esperar? Espera um nível de bloco. Um nível de bloco de ordem. Espera um nível de bloco de ordem aí, na vela 2. Aconteceu essa manipulação. O mercado fechou abaixo disso aqui, ó. Desse nível de candle verde aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Ó. Desse nível aqui. Deixa eu colocar essa coloração aqui. Você começa a operar aqui, filho. Candle 2. É mais arriscado. Você tem que ter uma leitura melhor. Isso aqui é para trade já intermediário barra avançado. Trades barra intermediário barra avançado. Se você ainda não tem tanto
desenvoltura nem desenvolvimento para operar aqui, o que você espera? Pô, tô na vela 2. Eu vou esperar o mercado fechar e ainda vou tracejar meu OTR. Que é desse jeito que se opera a vela 3. Opa, beleza, David. O mercado já expandiu bacana, tá começando a retrair aqui. Eu já posso considerar um OTR dessa vela 2 aqui antes mesmo dela fechar? Pode, pô. Pode. Pode sim. O mercado vem, volta no mitigation, bem aqui, ó. E então aqui tá a vela 3, que foi a vela que eu operei. Bum! Foi lá e começou a cair. Então vejam, pra minha entrada aqui, na região aqui da quinta-feira, eu só não utilizei a Quarterly. Eu só não utilizei o CRT. Eu utilizei elas ambas. E ainda usei um pouquinho de ICT, porque tudo isso aqui foi aluno do Michael. Dale foi aluno do Michael, Romeu foi aluno do Michael, que em uma dada hora, poxa, eu me interessei sobre a Quarterly. Vou começar a estudar muito sobre a Quarterly para começar a ensinar sobre a Quarterly. Me interessei muito sobre o CRT. Se vocês forem ver o curso do Romeu, vocês vão ver lá ele falando, ó, esse padrão aqui é padrão de 3 candles. O que é que o Michael fala que é padrão de 3 candles? Swing high, swing low. Só que o cara foi lá e começou a dar as nomenclaturas que fazia sentido para ele. E tá tudo bem, eu não tô julgando aqui não, tá pessoal? Só tô explicando para vocês entendam. Então o mercado vai lá e dá uma baita venda. Quais são os conceitos que estão utilizados aqui, David? A Quarterly, a acumulação, manipulação, distribuição, CRT, vela 3, de um candle diário, Midnight Open, que é o preço de abertura diário, o mercado foi lá, subiu um pouco, então começou a cair. Tudo isso, tá? Tudo isso. Foi lá e culminou em uma baita venda aqui. Se vocês não estão lá no grupo de avisos onde eu compartilhei as minhas operações, onde eu coloquei lá esse swing trade que pagou aí por volta de uns 15 a 16 mil dólares, vão lá e vejam, tá? Um contrato cheio do Nasdaq só. Um contrato cheio do Nasdaq, o mercado foi lá e caiu. Que equivale a 10 contratos do micro, que tá super tranquilo dentro do meu gerenciamento, tá? Super tranquilo dentro do meu gerenciamento. Foi lá e, pô, caiu. Só que, claro, não operei antes das 9 horas. Ali, 9h30, tal, coisa e outra, que vocês sabem. Aí foi lá onde eu juntei Quarterly, juntei CRT e agora fui embora pra onde? Pra o Michael. Pra o Michael. Como assim, David? Tu foi pro Michael? Gap de abertura. Se, pensa comigo aqui. Fechamento, 18, 17, 14. Aqui. Se o fechamento foi aqui do dia anterior. Tô falando do horário regular, tá, pessoal? Tô falando do horário regular. E aqui foi aqui a abertura do outro dia. Eu tenho um gap de desconto. Eu tenho um gap de desconto. Esse gap de desconto foi de quantos pontos? 122 pontos. Mais de 122 pontos, o que é que tende a acontecer, David? O mercado tende a continuar. Olha que casamento lindo para essa minha operação aqui, para esse meu trade aqui de 16 mil dólares. Olha que casamento lindo. Quarterly, CRT, gap de abertura diário, tudo remando para o mesmo lado. Então, a gente entra lá no time frame menor. Aqui, ó. 9h30 da manhã. Cadê 9h30? Bem aqui. Primeiro gap após as 9h30, que já foi muito ensinado isso aqui no canal para vocês. O mercado vai lá no gap. Lembrem-se sempre, pessoal. Vocês têm que pensar como vendedores. Pensa como vendedor e delimita uma área no teu gráfico. Pensa como vendedor e delimita uma área no teu gráfico. Onde é que tem pessoas comprando caro? Onde é que tem pessoas vendendo barato? Pensa só isso. Pensa comigo aqui. Pensa comigo aqui. Tu acha que abaixo disso daqui vai ter pessoas comprando ou vendendo? Pessoas vendendo. Abaixo disso tu vai querer fazer o quê? Comprar. Acima disso daqui, deixa eu colocar isso aqui em vermelho, tá? Pra simbolizar a venda. Acima disso daqui, ó. Tu acha que vai ter pessoas querendo vender ou comprar? Comprar. E tu vende caro pra essas pessoas. Veja só, como é uma visibilidade repetitiva isso daqui, cara. Desde o começo do ano, quando você começou a falar isso aqui sobre gap de abertura, lá no início de 25, que muitas pessoas não prestam atenção. Muitas pessoas não prestam atenção. Tem um gap aqui, eu vou vender nesse gap. Vai. Vende nele, bota o stop logo aqui acima. Tu não tá passando de um varejo. Olha só comigo, pensa só comigo aqui. Se você não entende a teoria básica da liquidez, você tá lascado. Se você faz isso aqui, o que você tá sendo? Você tá sendo o quê? Você vendeu aqui, o stop de uma venda é o quê? É uma compra mais cara, é ou não é? Você recompra aqui, ó. Você compra em um nível caro aqui, pra se stopar. Você compra aqui. Aqui, enquanto você tá comprando, eu tô vendendo. Eu tô vendendo. Pra você poder sair da sua operação. E não morrer sufocado. Tô vendendo aqui. Claro, o mercado foi, então caiu um pouco. Quando o mercado foi, confirmou esse nível de bloco aqui. Então eu comecei a vender, porque, pô, vamos lá. Acho que aqui já deu pra um monte de cara perder a casa. Um monte de cara perdeu todas as suas economias. Aqui já deu pra galera já perder tudo. Só isso aqui, ó, pessoal, tá? Só isso aqui. Já deu pra galera perder tudo aqui. Só isso aqui já deu pra galera perder tudo. Beleza. A galera que já perdeu casa, já perdeu moto, já perdeu carro, já perdeu tudo. Beleza. Agora eu vou tomar deles. O pensamento é esse, pessoal. O pensamento é esse. Não é um mundo de conto de fadas, não, tá? Não é um mundo de conto de fadas. Quando você entra e assina os termos, você sabe que você tá sujeito a isso. Então eu penso desse jeito. Pô, aqui um monte de cara já perdeu sua casa, um monte de cara que já perdeu sua moto, seu carro, já foi 100% estopado, já deu murro na tela do computador. Beleza, agora eu vou entrar. É só isso. Delimite os níveis de liquidez aqui, ó. Venda, compre abaixo disso.
Venda aqui, compre aqui. Com os dados níveis de entrada, SMR. Espera geral quebrar a cara, então tu entra, pô. Espera geral quebrar a cara, então tu entra. O que é que geralmente acontece aqui, ó? Primeiro toque, segundo toque. Terceiro toque é compra. Suporte. Suporte. Tu compra aqui. Tu compra aqui. Onde é que tu estopa? Tu vende mais barato aqui, ó. É ou não é? Tu vende mais barato aqui. Se tu tá vendendo mais barato aqui, tá vendendo tua casa, tá vendendo teu carro pra continuar no trade, tá vendendo... Sei lá o que tu tá vendendo, não tem problema, cara. Eu vou esperar um SMR e vou comprar tudo de tu. Vou comprar tudo. Tudo. Caiu. Putz. Confirmou esse nível de bloco aqui, esse SIDS. Beleza. Agora é a hora que tu vai chorar. E aqui é a hora agora que eu vou lucrar. Tu vai chorar aqui e eu vou lucrar. Por isso que muitas vezes vocês vão ver... Acho que vocês nem veem. Acho que vocês nem ficam até as últimas partes finais daqueles vídeos de 4 horas do ICT. Que eu acho que os caras que ficam nesses vídeos de 4 horas do ICT é porque é maníaco mesmo. É uns caras que é tudo louco mesmo. Tá? É uns caras que é tudo doido. Pra ouvir doido tem que ser doido. No final ele fala... Se você não tá preparado, não vá pro mercado. Eu vou ser a sua contraparte. Ele fala assim, cara. Ele fala desse jeito. Se você não tá preparado, não vá pro mercado. Eu vou ser a sua contraparte. Eu vou me alegrar do seu sofrimento. É basicamente isso que ele fala. O mundo não é um mundo de conto de fadas, pessoal. Se vocês não sabiam disso, isso é verdade. Geral vendeu aqui. Eu vou comprar, poxa. Geral comprou aqui. Stops. Mesma coisa, eu vou vender. Vou vender. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E vou colocar grana no bolso. Vou vender aqui e vou colocar grana no bolso. Ah, eu vendi após ele cair aqui, daí, porque é varejo. Tu não tá prestando atenção no que eu tô dizendo. Preste atenção. Senta, pega papel e caneta, reveja as teorias de liquidez. Só as teorias de liquidez. Vá no meu canal, no YouTube lá, e veja as aulas sobre liquidez. Entenda o que é liquidez. Entenda isso. Monte um setup só em cima disso. Monte um setup só em cima disso. Antes das 9h30 aqui, o pré-mercado, né? 7 horas da manhã aqui, ó. 7 horas da manhã aqui. Compre abaixo de mínimas. Venda acima de máximas. O que vocês estão fazendo aqui, pessoal, se vocês compram aqui, ó? Ah, não. Aqui eu tenho um fundo mais alto, quebrou esse topo aqui, vou comprar aqui. Vocês estão comprando um rompimento. Vocês estão sendo varejo. Vocês estão sendo varejo. Vocês estão sendo varejo. Aqui sim é um bom ponto de venda. Como assim? Eu estou vendendo um rompimento aqui também, David. Sim. Mas qual é o contexto? De onde o mercado estava, o que ele fez e para onde ele vai. Você pegou uma venda aqui? Muito provavelmente você poderia estar muito melhor posicionado aqui. Pensa comigo, se não faz sentido isso aqui. Pensa comigo que quando ele está abaixo disso aqui, eu só vou querer comprar quando? Quando ele fizer um SMR lógico. Quando ele fizer um SMR lógico. Olha lá. Ele manipula isso daqui, vai abaixo de mínima. Então David está falando que abaixo de mínima eu vou comprar cegamente. Não estou falando isso. Revejam. Revejam o que eu estou falando. Acima de máximas, aguarde SMR. Abaixo de mínimas, aguarde SMR. Aguarde. É muito simples isso daqui, cara. Muito simples. Disso daqui e disso daqui, qual foi o melhor SMR? E qual foi um SMR vigente de verdade? Qual desses 3 movimentos ocasionou displacement? Movimentação brusca no mercado. Hã? Pensa comigo aqui. Foi isso aqui? Foi isso aqui? Ou foi isso aqui? Qual das 3 aqui está mais bem alinhada para então você começar a comprar? Opção 3. Beverly Gap, quebra de swing high com displacement, IFVG, já lá no patamar de desconto, como eu ensinei para vocês. Aqui, ó. Ah, então muita gente foi lá, abaixo disso daqui começou a vender. Sinto muito, você começou a trabalhar afobadamente. Você não está entendendo a teoria da liquidez. Você não está entendendo a teoria da liquidez, a teoria do paradigma de eficiência. Recomendo que você volte lá nas aulas do Core Content e entenda o paradigma da eficiência. O paradigma da eficiência. A roda pequena manipula a roda grande. Tá? Então, é nesse mundo aqui, ó. O mundo é cinza, pessoal. Um monte de gente perdeu suas casas aqui. Um monte de gente acabou o casamento aqui. Um monte de gente fez um monte de loucura aqui. Um monte de gente, cara, fez um monte de merda aqui, pô. Ter perdido tudo. E eu fui lá e fiz grana pra caramba em cima disso. Fiz grana pra caramba em cima disso. Eu uso das palavras do CT as minhas. Se você não tá preparado, não vá pro mercado financeiro. Porque eu vou ser sua contraparte. Eu vou comprar enquanto você vende e eu vou vender enquanto você compra. Teoria da liquidez. Aí vamos lá. Só pra concluir aqui a gente fazer o nosso mapeamento. Se aqui tem um monte de gente querendo comprar caro, aqui vai ter o quê? Um monte de gente querendo vender barato. Levei meu trade até aqui. Fiz uma condição de stop. Daqui pra aqui. Logo na abertura do mercado. Depois eu fui só reposicionando. Quando o mercado caiu abaixo disso, às 9h30 da manhã, abaixo de um nível chave, eu simplesmente só fiz inverter a mão. Inverti a mão em um nível de IFVG. E já era. Fui pra essa compra aqui, pra saideira da semana. Ok, pessoal? Então entendam de uma coisa. Entendam de uma coisa. Estejam prontos. Estejam prontos. Você não nasce pronto, você se prepara. E concomitantemente,
Tem mais coisas que a gente poderia falar aqui para acoplar para a leitura, mas vamos usar só esses 3 pontos de Quartley, depois de CRT e depois um pouquinho de ICT, só para a gente ter uma noção aqui bem interessante. Sobre essa semana, né, se a gente vem aqui para o Forex Factory, vocês veem que já há uma mudança. Nós não temos mais a mensagem que estava aparecendo aqui na semana passada, ok? Que é um ponto importante. Nós não temos a mensagem que estava aparecendo mais aqui sobre o shutdown dos Estados Unidos, paralisação, tal. Primeiro ponto. Paralisação provavelmente 80, 90% resolvida. Se tiver ali alguma coisa de ajuste fino que estão lá resolvendo. Próximo ponto. No Forex Factory, quando você selecionar, você vai selecionar a semana vigente que você quer. Então a minha semana vigente é de 16 a 22. 16 a 22, está aqui. Isso aqui é papel que vocês deveriam estar fazendo há muito tempo. Que eu sei que muitos de vocês não fazem. Tá? Eu sei que muitos de vocês não fazem. Vocês me acompanham há muito tempo e eu sei que muitos de vocês querem entrar no mercado e querem adivinhar. Vocês não trabalham com adivinhação. Se vocês trabalhassem com adivinhação, eu recomendaria que vocês adivinhassem o número da Mega Sena da virada. Vocês são estatísticos, vocês são probabilísticos, vocês trabalham com probabilidade e com dados. Então isso aqui é um papel que deve ser feito. Então, seleciona a semana vigente, que é essa daqui. Depois de selecionar a semana vigente, que é essa daqui, claro, o domingo e o sábado, são dias irrelevantes pra gente, que a gente opera mais mercado americano, mais o mercado cambial e assim sucessivamente. Depois, vem aqui acima, ó. Seleciona teus parâmetros. Eu basicamente deixo todas as moedas ativas, mas eu filtro minhas notícias. Eu tenho apenas a pasta branca para quando acontecer um feriado bancário. Pasta branca é equivalente a feriado bancário. Pasta amarela são pastas de baixo impacto. Pastas laranjas são pastas de médio impacto. Pastas vermelhas são pastas de alto impacto. Só para que vocês entendam aqui, tá? Todos os tipos de evento eu deixo sem problema nenhum, então eu aplico esse filtro. Quando eu aplico esse filtro, eu tenho aí o resultado do que eu pedi para o Forex Factory me mostrar. Então, reparem comigo aqui nesse calendário semanal, o que é que nós temos para esta semana. O conglomerado de notícias de 16 a 22 dessa semana, ele vai ficar marcado, ou basicamente vai ficar ali, como uma semana que é basicamente dominada pela inflação e o famoso payroll. Os dados de emprego dos Estados Unidos vai sair nessa semana, pessoal. Vai sair nessa semana. Prestem atenção comigo aqui que vocês vão ver que está prometendo uma alta volatilidade nessa semana louca. Mas muito louca. Então, se a gente for fazer um resumo para a próxima semana, o que é que eu pensaria aqui, nesse resumo? Raciocina comigo aqui. Alta volatilidade, filho. E o foco é o USD. Os caras estão saindo do shutdown, de uma paralisação. E tem notícia aqui, cara, que tu tá maluco. É coisa de louco essa semana para volatilidade. Então, se você não sabe operar direito nessa semana de volatilidade, tende a ficar tudo uma loucura. Tende a desconfigurar tudo. O que é normal vai se tornar anormal. É isso mesmo. Escuta o que eu estou dizendo. O que é normal vai ficar anormal. O que, claro, vai favorecer muitas pessoas que entendem sobre a teoria da liquidez e vai prejudicar muitas pessoas que não entendem. Primeiro ponto. Ponto de partida inicial. É isso. Então, a próxima semana, pessoal, ela vai ser crucial. Com 3 grandes focos aqui, ó. Preste atenção. Vai ter a inflação do Canadá, que é o CPI, logo de cara, na segunda-feira. É o CPI lá do Canadá. A inflação do Reino Unido, GBP, também, que é o CPI. A gente vai ter o pacote de dados de emprego dos Estados Unidos, além da ata do FOMC. Saca só comigo aqui. Eu tenho o CPI do Canadá, tenho o CPI do GBP, tenho os dados de emprego dos Estados Unidos e, além disso, eu tenho a ata do FOMC. Vai ser tudo nessa semana. É o pacote repleto para um monte de gente perder conta, para um monte de gente perder casa, vender carro, vender moto. É um pacote cheio. Essa aqui é a semana que o mercado ama trades despreparados. Então, na segunda-feira, o que a gente tem na segunda-feira, 17 de novembro? O foco na segunda-feira é na inflação canadense, no CAD, é o CPI. Lá nas 10h30 da manhã, a gente tem o CPI-MM, que é basicamente o início. Nós temos o CPI, que é o YY, que é a média. Nós temos lá o TRIMED CPI, YY, que é 3 relatórios de inflação de alto impacto para o dólar canadense. Não é que isso aqui influencie diretamente o dólar, mas é que o resultado disso daqui pode repercutir e respingar alguma coisa no dólar. Certo? Certo, então entendam isso. Essa inflação do CPI, se ela vem acima do esperado, a gente vê basicamente ali com um olhar analítico, quantitativo, um mercado mais bullish para o CAD. Então aumenta a pressão sobre o Banco Central para o quê? Para subir os juros. Inflação abaixo do esperado é bearish para o CAD. Este vai ser basicamente o principal gatilho de liquidez no início da semana. É o CAD, ok? Reparem que na terça-feira eu tenho uma notícia muito irrelevante lá no Audi. É uma notícia de pasta vermelha, mas é irrelevante. Chega nem perto do que a gente tem essa semana, iniciando na segunda. Vamos pular para a quarta. Eu tenho o CPI do GBP e eu tenho o FOMC dos Estados Unidos, ok? Então, às 4 horas da manhã, quem opera Londres, quem opera Forex, fica atento a isso aqui. Às 4 horas da manhã, a gente tem o resultado do CPI, que é o relatório de inflação anual do Reino Unido. Depois do tom lá do BOE que eu mostrei para vocês nas semanas anteriores, que ficou bem o quê? Ficou uma inflação significativamente baixa do esperado, pode aumentar drasticamente a probabilidade de um corte de juros, causando fortemente uma queda lá para Libra esterlina. Vamos começar a entender de fundamentos aqui. Vamos começar a entender um pouquinho de fundamentos aqui. Se uma leitura previamente feita em algumas semanas atrás sobre o Banco Central da Libra esterlina, eles deram a entender muito que vai acontecer cortes de juros, e essa semana saiu o CPI deles. Se o GBP, ele tendo um resultado significativamente baixo do esperado, pode começar o mercado em queda para a Libra, o que é que isso tende a fazer lá para o dólar?
Só pensa comigo aqui. Só pensa comigo aqui, tá? Só pensa isso aqui comigo. Eu não vou responder isso aqui. Só vou deixar no ar, porque eu já falei sobre isso aqui. Correlação de mercado. Se a Libra sobe, o dólar tende a fazer o quê? Se o dólar cai, a Libra tende a fazer o quê? Então, se a Libra sobe e o dólar cai, se a Libra cai, o dólar tende a fazer o quê? Primeiro ponto. Próximo ponto aqui na quarta-feira, pessoal. O que a gente tem aqui na quarta-feira? O que vocês veem aqui na quarta-feira? 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, que é 2 horas lá nos Estados Unidos. Haja vista, eles estão em horário de verão. FOMC. Que é nada mais nada menos que a ata detalhada da última reunião de política monetária do Federal Reserve. Não é a decisão em si, certo? Não é a decisão em si aqui. Mas o mercado escrutina cada palavra. Vocês sabem disso. Quando o presidente lá do Fed sai, que ele dá boa tarde, o mercado já faz uma pancada para cima, uma pancada para baixo, sobe novamente. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Os traders vão buscar sinais sobre a duração das taxas de juros altas ou quaisquer divergências entre os membros do Fed. Se eles estão ali, um quer baixar a taxa, outro não quer. Eles vão analisar isso. Isso causa uma repercussão muito grande no mercado. Então por isso a gente não opera na notícia, certo? Que a gente nunca sabe se o presidente do Banco dos Estados Unidos acordou e tomou o café bem, ou se ele acordou e não tomou o café bem. E se isso vai influenciar em uma reunião lá do FOMC com os outros que estão lá também. Um pode querer baixar os juros, outros podem querer aumentar. A gente nunca sabe. Então para isso a gente não opera a notícia. É simplesmente por isso, tá? Então, se a ata for mais dura, pesada do que a coletiva de imprensa, os Estados Unidos podem ganhar força no final do dia. Pensa comigo aqui. Se a ata lá, do FOMC, for mais dura, for mais pesada lá, do que a coletiva de imprensa do Jerome Powell, lá, o USD, ele pode ganhar força aqui, ó, na quarta-feira. Ok? Pode ganhar força na quarta-feira. Preste atenção aqui, tá? A gente tá montando só um raciocínio lógico aqui. Então, quinta-feira, 20 de novembro, a gente tem o quê? A gente tem um pacote de emprego dos Estados Unidos. Pacote de emprego dos Estados Unidos. Este dia ele vai ser basicamente o quê? O dia de maior impacto para o dólar americano. Isso aqui é um verdadeiro mini NFP. Por quê? O NFP mesmo deveria ter saído há 2 semanas atrás. A gente está indo para a terceira semana. O NFP é na primeira sexta-feira. Então isso aqui vai ser um mini NFP, porque é uma notícia extremamente relevante. Não pode passar um mês sem essa notícia no mercado. É aqui onde tem intervenção manual, basicamente. Então já pega a visão. Então às 10h30, o que vai acontecer às 10h30, pessoal? Vai ser basicamente lido lá a notícia sobre o crescimento do salário médio. Isso aqui é alto impacto. O crescimento salarial é um motor de inflação. Certo? Se o salário aumenta, isso é um motor para inflação. Se o número vier acima da previsão, que é 0,3, ok? Se vier acima da previsão, que é 0,3, e for ali mais pesado para o Fed, é bullish para o euro. Já era. É bullish para o euro. Análise fundamentalista. É você entender o panorama aqui, o meio de campo que está acontecendo nas notícias. Às 10h30, nós temos ali o NFP secundário. Reparem que no NFP aqui, a gente tem um conglomerado. São 3 notícias que saem às 10h30, ok? São 3 notícias aqui que saem. A primeira é o crescimento do salário, a segunda é o NFP secundário, que é basicamente o relatório de emprego oficial, mas para o mês seguinte, de dezembro, neste caso, tá? Que no mês de dezembro é o NFP principal, isso aqui é basicamente porque não teve esse mês ainda esses dados, que a previsão é de basicamente o quê? 22K. A previsão aqui, ó, 22K, ó. A previsão é isso aqui, 22K. Então, um resultado acima de 22K, ou uma revisão forte do anterior, é bullish. É bullish para o dólar. E se é bullish para o dólar, é o que para o euro? É o que para o GBP? Pensa comigo nisso daqui. Pensa comigo nisso daqui. Ainda, depois de tudo isso, nós temos a taxa de desemprego. Que a previsão ali, basicamente, é do quê? 4,3. Uma taxa de desemprego abaixo de 4,3 é um sinal de mercado de trabalho apertado. Ou seja, tem muita gente trabalhando. E, mais uma vez, isso é o quê? É bom para o dólar. É uma previsibilidade de alta para o dólar. Se a taxa de desemprego vier abaixo da previsão, que é 4,3, é um sinal que tem muita gente trabalhando lá nos Estados Unidos. É um sinal de um mercado de trabalho apertado. E é bullish para o dólar. Então, aqui, se os dados vierem em conjunto acima do esperado, salários altos, mais empregos e desempregos baixos, o que você vai esperar? Junta 2 mais 2, vai ser 5. Não, 2 mais 2 aqui, foi tudo positivo aqui no NFP dos Estados Unidos. Eu vou querer vender o dólar. Mas cara, não faz isso, cara. Não faz isso, pelo amor de Deus. Entenda o quesito fundamentalista. Entenda e saiba interpretar os dados. Mas nem a pau que tu vai querer vender. Nem a pau que tu vai querer vender se isso tudo for altista. Você vai esperar uma forte volatilidade e alta sustentada lá para o DXY. O DXY é o que, David? Pelo amor de Deus. É nada mais nada menos do que o ativo mãe de todos os mercados. Ok? É o ativo mãe de todos os mercados, tá bom? Na sexta-feira, dia 21 de novembro, nós temos o PMI e vendas no varejo para USD, Euro e GBP. 4 horas da manhã nós temos o GBP, que é vendas no varejo, consumo do Reino Unido, é de alto impacto. Se você opera Londres, esteja atento, que é basicamente 4 horas nossa aqui, 2 horas dele lá, que é a abertura da Q-Zone de Londres. Isso vai refletir basicamente na saúde do consumidor. Uma queda pode pressionar o GBP, tá? Uma queda pode pressionar o GBP junto com o CPI, que vai acontecer na quarta-feira. Às 11h45, a gente vai ter o quê? A gente vai ter ali a notícia do USD, que é os dados preliminares de atividade empresarial. É altíssimo impacto aqui. É o PMI, ok? Como vocês podem ver aí, o PMI ele tem duas numerações. 52%
554.8. Vamos entender basicamente aqui. Então, se o PMI vem acima de 50, indica expansão. Se os PMIs vierem acima do esperado, que é 52.5, 54.8, isso adiciona mais pressão ainda de alta sobre o USD, reforçando os dados de emprego de quinta-feira. PMIs fracos podem avaliar a pressão do Fed e causar uma leve correção no dólar. Preste atenção aqui, tá? Preste atenção nisso daqui, cara. Preste atenção nisso daqui, que eu tô cantando a pedra aqui pra tu. Eu tô cantando a pedra aqui pra tu. Vamos fazer o seguinte, eu não vou nem mapear nada. Tu vai abrir o teu gráfico, tu vai mapear. Só embasando no que eu tô dizendo aqui. Desse calendário econômico dessa semana, de 16 a 22. Pega o que eu falei aqui e transforma isso no teu gráfico. Pega essas ideias que eu trouxe aqui e joga no teu gráfico. Começa a fincar lá no teu gráfico. E, na próxima semana, a gente vai ouvir novamente o que eu falei aqui. Vamos ver se vai ser um resultado positivo na quinta-feira. Vamos ver se na sexta vai ter um PNI positivo, que vai fortalecer ainda mais se o NFP for positivo. Se o NFP for negativo, o que é que tem de ocasionar? Uma queda no dólar. Certo? Então vamos focar em uma semana que, diga-se de passagem, eu espero movimentos altistas. Eu tô falando aqui, eu David, tá? Isso aqui é a minha perspectiva, isso aqui é a minha visão. Eu estou focando em um mercado mais altista. Então se eu fosse dizer que basicamente o que eu vou fazer aqui, o que é que eu vou fazer nessa semana? O foco principal é a quinta-feira. Ponto principal. O ponto principal e o foco principal é quinta-feira, tá? Então com 3 dados de emprego e salário de alto impacto. O DXY terá o maior potencial de ter um smart money em reversão, pessoal, aqui na quinta-feira, tá? Na quinta-feira tem um percentual altíssimo de acontecer um SMR lá. Ok? Então procure alvos de liquidez acima dos highs ou abaixo dos lows semanais na quinta-feira. Porque na quinta-feira tende-se a estar fazendo ali um SMR absurdo. Então, pares de moedas, David, basicamente. Vocês sabem que eu opero mais o NICE 100 ali, fora uma vez ou outra outros ativos, mas o foco nessa semana é em CAD, GBP e USD. Os pares GBP, USD e USD CAD serão provavelmente os mais voláteis, sem sombra de dúvidas, nessa semana, devido aos relatórios de inflação de emprego e em dias sequenciais. Terceiro ponto, o FOMC. O preço pode ser manipulado antes e depois da divulgação da ata, pessoal. O que é isso? FOMC. O preço pode ser manipulado antes e depois das atas, da ata. Judy Swing. Judy Swing. Você vai usar o conceito de Judy Swing lá no FOMC. Você vai prestar atenção. Ou você vai usar o conceito de Premiums contra Rates, em time frames menores, para entrar na direção que a ata sugere, evitando ali uma notícia ou uma novidade ali na notícia inicial. Ponto. Meu mapeamento semanal eu acabei de fazer. Só conversando com vocês aqui, mentalmente eu já tenho um patamar estruturado para a semana. Um patamar estruturado para a minha semana de mercado. Acabei de falar para vocês aqui, só lendo para vocês basicamente o que é que cada notícia simboliza, o que é que cada dia dessa semana aqui tende a estar fazendo, quais são as previsibilidades, qual dia tende a acontecer tal coisa, por conta do que se é esperado, se vier acima ou se vier abaixo, o que é que a gente vê com isso. Isso aqui é um dever de casa que vocês devem fazer diariamente e constantemente. Isso aqui é um dever de casa que todo trade deve fazer. Lembrem-se, o mercado financeiro, ele tira dos impacientes e dá para os pacientes. Fechou, rapaziada? Espero que esse vídeo tenha agregado na leitura de vocês, espero que esse vídeo tenha contribuído com a expansão do conhecimento dos seus neurônios e espero ter agregado na sua vida. Se esse vídeo agregou na sua vida, deixe seu curtir, deixe seu comentário, pega esse vídeo e compartilha em um grupo, compartilha em um grupo de amigos, encaminha para um amigo que aí gosta de mercado financeiro, para que ele aprenda o que é de verdade. Fechou? Tamo junto, é só o começo, forte abraço aí para vocês. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, qualquer dúvida. Pode mandar mensagem lá no grupo, como vocês já bem viram. Tá aberto, tá? Quiser jogar link lá para vocês conversarem. Cria uma sala no Google Meet, joga lá, entrem, conversem, mapeiem, certo? Vocês precisam andar com as próprias pernas. E nada melhor do que um grupo bem efetuado. Fiz a seletividade, só ficou os melhores ali, os alunos dedicados. Então eu recomendo que, sempre quando você for operar, sempre quando você for analisar, tá? Cria um link no Google Meet e disponibiliza lá. Se eu tiver uma disponibilidade ali, eu vou estar entrando, vou estar comentando e a leitura vai se acoplando e vai se ajustando com os demais. Isso é muito importante. Então se vocês tiverem uma disponibilidade, pessoal, conversem no grupo, mandem mensagem. Poxa, marca lá, vamos ver o que vai acontecer na quinta-feira, lá no FOMC, se o David lá estava falando correto, se vai cumprir, se os dados que saírem vão sair bacana, tal, coisa e outra. Isso agrega muito na leitura de vocês. Isso é um poder de mastermind. Quem lê aí Napoleão Hill sabe do que eu tô falando. E é isso aí. Fechou? Então eu quero ver o grupo lá se movimentando. Mandem mensagem, aquilo ali é de vocês, aquilo ali é pra vocês, aquilo ali só vai se movimentar se vocês quiserem, ok? Então, tamo junto, é só o começo e valeu. Bom descanso a todos durante esse final de semana. Vou editar esse vídeo aqui, fazer só alguns pequenos cortes para então disponibilizar no YouTube. Fechou? Espero que vocês tenham gostado da aula.